Meus irmãos e irmãs, boa noite. Vamos dar continuidade à palavra que foi ministrada no domingo sobre a Epístola aos Efésios. Na verdade, a gente está vendo alguns pontos práticos concernente à nossa vida cristã aqui nesta epístola. Na oportunidade que estive compartilhando no domingo, procurei mostrar para todos vocês sobre as questões práticas que envolvem a responsabilidade, o chamamento da igreja dentro desta epístola. E mostrar também a característica essencial desta epístola em relação às demais. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar uma visão do propósito de Deus e da dimensão desse propósito, especialmente em relação à igreja, como está aqui nesta epístola. Paulo, quando ele escreve esta carta, ele exagera nas colocações, ele exagera em algumas frases. Entender esse método de Paulo é algo importante, irmãos. Eu creio que se todos nós pudermos gastar um tempo estudando esta epístola, tentando tocar na mente do apóstolo, pelo Espírito de Deus, eu creio que nós vamos ser tomados de um assombro em relação à nossa salvação. Todos os pontos que Paulo trata aqui são extremamente elevados. A forma superlativa, como ele faz uso das palavras, não é nenhum exagero verbal, nem mesmo literário. É simplesmente ele tentando descrever para nós a grandeza do nosso chamamento. No estudo passado, a gente pôde ver alguns pontos aqui. Por exemplo, nós vimos a questão do tempo. Como que Paulo trata a questão do tempo dentro da epístola aos Efésios? Em nenhum outro lugar na Bíblia, nenhum dos escritores, são em torno de quase 40 escritores que nós temos na Bíblia. Então você não vai encontrar nenhum dos escritores bíblicos tratando destas questões, como por exemplo, o tempo. Ninguém tratou a questão do tempo, do ponto de vista da experiência, quanto aos eleitos, como Paulo trata. Você vai ver que ele fala do tempo de uma forma absoluta. E quando, nesta epístola, você contempla o tempo, você contempla o tempo dentro da ótica do plano de Deus, você fica impressionado, porque ele vai mostrar tudo que Deus dispôs, tudo que ele realizou para a glória de si mesmo, dentro deste tempo, e como ele vai consumar todas estas coisas, é algo que você não consegue ver nem mesmo no livro de Apocalipse. Talvez na questão prática do tempo, o livro de Apocalipse fornece para nós mais subsídios, mas mesmo assim o livro de Apocalipse não consegue traduzir de forma plena, completa, porque a Epístola aos Efésios, ela te leva para dentro da eternidade no passado e te lança para dentro da eternidade no futuro. Então ela se completa neste ponto. Apocalipse enfoca mais a questão da eternidade no futuro. E o mais impressionante de Efésios é que, diferentemente de Apocalipse, que mostra apenas Cristo na eternidade passada, quando ele diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, e ele vai mostrar que ele, todas as coisas é dele, todas as coisas são para ele, mas lá em Efésios, ele vai nos levar para dentro do tempo, na eternidade passada, mostrando que nós já existíamos no pensamento e na mente de Deus, que nós já havíamos sido escolhidos num plano de glória eterno, não apenas escolhidos, mas nessa escolha Deus colocou em nós um propósito de glória.
Então, quando Paulo descreve esse tempo elevado, superlativo, estupendo, ele vai mostrar também a consumação daquilo que Deus determinou na eternidade passada. Ele vai mostrar a consumação disso na eternidade futura. No capítulo 2, versículos 20 a 22, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar a questão de sermos edificados, de sermos um santuário para a habitação de Deus. Então, essas três palavras, edificação, santuário e habitação, descreve o propósito de Deus em relação ao futuro dos seus eleitos. Nos versículos 4 a 6 do capítulo 1, ele nos leva para dentro da eternidade passada, quando nos diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, e perante ele, nos predestinou para a adoção de filhos. Então ele vai mostrar este glorioso plano de eleição, esta predestinação, aquilo que Deus propôs em si mesmo para o louvor da glória da sua graça. O seu conhecimento prévio não foi baseado nas ações do homem, mas a sua pré-ciência foi baseada no seu amor. Então, esta conjunção de amor, graça e misericórdia é melhor revelada nos versículos 1 a 6 do capítulo 2. Quando você abre o capítulo 2 de Efésios, versículos 1 a 6, ele vai mostrar isto com muita propriedade. Aqui ele vai mostrar o aspecto mais íntimo do seu amor para conosco, a sua misericórdia. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então ele mostra isso, ele revela toda esta magnífica graça, essa gloriosa graça, esse maravilhoso plano. Mas tudo isso se processou e se consumou nele, quando não existia tempo, mas na eternidade passada. Esta esfera da revelação, da salvação dentro da glória de Deus, na sua eternidade, é uma das coisas mais estupendas que existe na teologia cristã. O escritor aos Hebreus, ele tenta, de forma doutrinária, expor isso no capítulo 2, quando ele fala de uma tão grande salvação. E esta tão grande salvação está toda ela baseada e fundamentada no capítulo 1. E se você estudar o capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, a grande ênfase do escritor aos Hebreus, no capítulo 1, é mostrar a obra e a pessoa do Cristo glorificado. Porque esta visão do Cristo glorificado é a grande revelação do livro de Atos dos Apóstolos. Se você pega Lucas e pega Atos, você sabe que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos foram escritos por Lucas. E o foco de Lucas, no seu evangelho, é mostrar o Cristo, a glória do Cristo encarnado. Mas quando você estuda Atos dos Apóstolos, o propósito dele é mostrar a glória do Cristo exaltado. E esse Cristo exaltado, ele é visto em Efésios, ele é visto em Hebreus. O livro de Hebreus e o livro de Efésios se completam de forma muito plena nesta visão da tão grande salvação. Irmãos, e ver isto é algo que esmaga o nosso coração, é algo que nos humilha muito diante de Deus, porque o foco de Paulo não é apenas mostrar a questão da salvação dentro da esfera da glória eterna de Deus. Claro que é isso, mas existe algo prático em relação à nossa própria vida e existência agora, como igreja, como seu corpo. Porque você vai ver que em todos os capítulos, Paulo revela a igreja, seu caráter, sua vida. Em cada um dos 6 capítulos. No capítulo 1, ele mostra a igreja dentro da perspectiva eterna de Deus. A igreja dentro do propósito eterno de Deus. No capítulo 2, ele vai mostrar a riqueza da graça, da misericórdia e do amor de Deus por esta igreja. E é incrível que no capítulo 2, ele vai revelar para nós como este amor supremo de Deus, este grande amor, esta graça indescritível, por mais que se use frases, palavras, para explicar a graça de Deus, nós nunca vamos chegar
ao fim disso. Então ele começa dizendo assim: e vos deu vida estando vós mortos. Olha a situação que nós estávamos. Nós não éramos pecadores eleitos. Nós éramos pecadores condenados, mortos, condenados. Foi aí que ele nos deu vida. Ele nos deu vida, e a vida que ele nos deu foi a vida do seu próprio Filho. Então, veja, ele começa aí, se você prestar atenção, no capítulo 2 de Efésios, começa com essa questão da nossa morte e da nossa inclusão em Cristo, e termina com a consumação, nós sendo um santuário para a habitação de Deus. Veja se não é isso. Se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 2, veja se não é isso. Os versículos 20 a 22 de Efésios 2, ele vai falar disso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício é edificado, é ajustado, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Assim também vós estáis sendo edificados para ser o quê? Uma habitação para Deus. É o versículo 22, eu estou parafraseando, mas é isso que ele quer dizer. Então, quando você vê o capítulo 2, ele é muito rico, porque ele sai de uma ponta e vai para outra. Ele sai de uma dimensão e vai para outra. E essa outra dimensão é a eternidade, onde nós, um dia, seremos eternamente o santuário para a habitação de Deus. E se você ler o capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 3, João vai nos mostrar de maneira muito rica qual é este tabernáculo, qual é este santuário, qual é esta habitação de Deus. É a igreja. A igreja, ela será tanto habitada por Deus, como Deus será habitado pela sua igreja. E aonde nós encontramos isso? No capítulo 14 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é um mistério rico no Novo Testamento, que ele é revelado na Epístola aos Efésios. Dessas muitas moradas na casa do Pai, se você vai para o capítulo 2 do Evangelho de João, você descobre que a casa do Pai é o próprio Senhor Jesus. Ele é esta casa. E este Filho, que é a casa do Pai, lugar da comunhão do Pai, ele também agora se torna nossa vida, para que nós possamos habitar o Pai, para que o Pai venha nos habitar. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, vou-lo teria dito, eu jamais teria dito isso para vocês. Ora, vou preparar-vos lugar. Isso aqui é entremesclar. Este lugar, ele tem uma conotação, tanto de habitarmos Deus e Ele nos habitar, porque o livro de Apocalipse enfatiza isto. Olha os capítulos 21 e 22. Mostra justamente isso. Deus tabernaculando conosco. Deus habitando a nossa vida, e nós habitando, se nós seremos a Nova Jerusalém, o santuário para a sua habitação. Lá também diz que Deus será o tabernáculo para que nós o habitemos. Isso é muito rico, irmãos. E aonde nós vemos isso? Na Epístola aos Efésios. Isso é parte do assunto que foi ministrado no domingo à noite. Eu estou tentando revisar para que a gente possa continuar. Essa questão do tempo em Efésios é algo muito estupendo, muito rico. Porque você sempre vai perceber que Paulo tenta nos colocar, pelo menos em termos de visão e posição, porque a salvação em Efésios, ela nos dá uma conotação tão rica e tão ampla. Porque ele não mostra apenas a salvação, apenas do ponto de vista do pecado, mas do ponto de vista posicional. É claro que a salvação tem suas implicações em relação ao pecado, claro que tem. Mas Paulo vai colocar muito além disso. Ele vai colocar a salvação numa esfera muito mais alta do que tudo isto. Ele vai colocar a salvação como uma questão de posição que nós temos em Cristo. Veja o versículo 6 do capítulo 2, quando ele diz assim: nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Veja o versículo 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico
em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você vê que no momento que ele toca a questão da nossa condição de pecado, de total separação de Deus, ele vai mostrar que o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. E essa vida juntamente com Cristo é algo muito rico aqui nesta epístola. No versículo 19 do capítulo 1, ele vai mostrar essa questão da vida, porque a salvação, aqui em Efésios, ela tem esse aspecto prático, de posição. Não apenas Deus nos tirou de um império de trevas e nos resgatou, nos dando uma condição de vida nova, como está lá em Romanos capítulo 5. Aqui em Efésios, a esfera é muito mais elevada. Ele vai mostrar que essa salvação está relacionada à nossa posição em Cristo. Em versículo 6 diz assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, nessa salvação nós somos elevados. Por isso, toda a visão teológica, do ponto de vista da experiência em Efésios, é transcendental. Percebe? É transcendente. A esfera é sempre elevada. Por isso que as frases são carregadas de superlativos. E isto está acima de todas as esferas. Acima de todas as comparações. A salvação aqui é algo que nos deixa espantados. O amor de Deus é visto de uma maneira como nunca você pôde ver. Tudo em Efésios, no tocante à igreja, está carregado de exageros, de colocações. Por quê, irmãos? Porque também, a gente vai ver isso talvez ainda hoje, a gente vai ver que a questão da guerra aqui é colocada numa esfera que você não vê em nenhuma outra carta que Paulo escreveu. A maneira como é descrito esse combate, tanto interior como exterior. Paulo nos dá uma visão muito completa disso, da questão da guerra espiritual. E o que você entende é que quanto mais rico, mais desejoso você é do Senhor, mais terrível, mais travada será a guerra na tua vida. Outro ponto que a gente viu também aqui foi a questão do poder de Deus, a maneira como Paulo descreve o poder de Deus. É uma maneira como nunca foi descrito na Bíblia. Nunca, nenhum escritor ensinou o poder de Deus como Paulo ensina aqui. Quando ele vai falar do poder de Deus, ele chega a exagerar nas colocações. Ele usa, num versículo só, 6 palavras para descrever o poder de Deus. Não somente a descrição do poder de Deus, mas o propósito desse poder. E o mais interessante de tudo isso é como que esta verdade nos coloca em uma profunda crise de identidade. Porque quando ele vai descrever o poder de Deus, ele diz assim, e qual a suprema, versículo 19 do capítulo 1, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20, que exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, acima de todos os nomes que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça, essa expressão para é muito importante, porque é o propósito. E para ser o cabeça de quê? O cabeça de um novo homem. Isso é interessante, o cabeça de um novo homem. Porque do ponto de vista do supremo e eterno propósito de Deus, só existiram 2 homens. Quem são eles? O primeiro, Adão. E o segundo, Cristo. Esse Adão, ele foi o cabeça de uma velha criação, que foi toda ela deformada por causa do pecado. Cristo é o cabeça de uma nova raça. Entende? De uma nova criação. Ele é o cabeça.
E ele, como cabeça de uma nova criação, ele vai trazer todas as coisas de volta para Deus. Ele vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele fará isso por meio do seu corpo, que é a sua igreja. E para encabeçar todas as coisas, isto é, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Olha o que diz, versículo 22 do capítulo 1, o deu à igreja. O que foi que Deus deu à igreja? O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Agora eu pergunto, irmãos, esse poder está na igreja hoje? Vamos falar do ponto de vista aqui da nossa realidade. Nós temos experimentado esse poder? Primeiro, nós cremos que isso diz respeito a nós. Nós temos consciência que essas verdades fazem parte do propósito de Deus concernente a cada um de nós e também a nós como igreja, de forma individual, como também de forma coletiva. Será que nós estamos cientes da grandeza do nosso chamamento? Será que nós temos consciência da nossa responsabilidade espiritual? E por que esse poder não tem sido visto na igreja? Por que sempre pensamos no poder como sinônimo de barulho, de ativismo, e não de realidade interior? Eu não acredito que esse poder ele será dado a uma pessoa, mas ao corpo. Porque aqui diz, o deu a indivíduos? Não, a igreja, a qual é o seu corpo. Irmãos, é aqui que jaz a grande crise nossa. É a visão que nós temos daquilo que é o corpo de Cristo. Por mais que uma pessoa busque ter conhecimento na palavra, revelação na palavra, por mais que alguém busque ter uma vida santa na sua individualidade, por mais que alguém busque viver uma vida de oração, ter uma vida de jejum, de piedade, por mais que alguém busque ter valores espirituais plenos em sua vida, meus irmãos, se o enfoque destas coisas não girar em torno da nossa vida de comunidade, não terá o menor sentido, nem o conhecimento, nem oração, nem santidade, nem nada. Tudo que Jesus fez quando ele esteve nessa terra, ele tinha em vista o corpo, a igreja. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim, orando ao Pai, é por eles que eu me santifico. A santidade que ele buscava tinha em vista o corpo. Tudo que ele buscou para si, ele não tinha em si um fim em si mesmo, ele tinha que, em si, ele fosse um caminho, para que a igreja pudesse ter nele o padrão. Por isso que Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Cristo é o nosso padrão. Então, irmãos, irmãs, não existe lugar para indivíduos na vida da igreja. Na igreja não tem indivíduos, mentalidade de indivíduos. Para que nós vivamos a vida da igreja, nós temos que ter uma mentalidade de membros. Então, esta questão do corpo de Cristo nos coloca em crise. Porque o que é que nós temos buscado? Irmãos, todos nós, precisamos urgentemente inquirir com Deus acerca desses assuntos. Precisamos questionar o Senhor, perguntar ao Senhor, será que aquilo que tenho vivido, será que aquilo que tenho buscado, na vida de comunidade, será que aquilo que tenho praticado, será que naquilo que eu tenho procurado servir, o que eu tenho buscado é a vida do corpo ou é a minha própria vida? O alvo é a igreja de Deus, é o propósito de Deus nela ou é o meu propósito no meio dela? Essas coisas precisam ser claras para nós, porque podemos estar girando em torno de coisas que aparentemente são verdadeiras, mas a finalidade delas, na prática da nossa vida, pode estar errada. E é aqui que jaz o fracasso, talvez de todos nós. Esta carta, mais do que qualquer uma outra, ela nos confronta duramente, porque aonde está o poder que Cristo ressuscitou a Jesus e o deu à igreja? Aonde está o poder? A pergunta não é essa.
A pergunta é: onde está a igreja? Que tipo de igreja temos nos tornado? Que tipo de igreja estamos nos tornando? São essas perguntas que nós precisamos responder. Que tipo de igreja nós desejamos ser para Cristo? Irmãos, irmãs, se nós pudermos, de forma séria, olhar para tudo isto, com humildade, reconhecer que temos falhado de forma congregacional, e orarmos, abrir a palavra de Deus e orarmos sobre ela, buscando luz. Se nós nos humilharmos, não é uma humilhação religiosa não, mas de coração. Se nós nos quebrantarmos, se nós nos esvaziarmos da nossa justiça, do nosso conhecimento intelectual, das nossas pretensões humanas, e uma série de coisas que corroem os nossos sentimentos e o nosso coração, se nós passarmos a ter este coração dilatado mesmo, com o propósito de acolher todos os irmãos, eu tenho certeza que nós vamos conhecer esse poder como os discípulos conheceram, e muito mais ainda. Porque aquele poder que eles conheceram quando andaram com o Senhor Jesus, era o poder do Cristo encarnado, que o Espírito Santo o usava, mas o poder que nós vamos experimentar hoje é do Cristo glorificado, do Espírito que nos foi enviado. Irmãos, será que a gente tem buscado isso? Porque aqui nessa carta nós vamos ser confrontados com esse poder. Vamos ser confrontados com a luta que nós temos travado. E ela é muito mais sutil, ela é muito mais perversa do que eu e você podemos imaginar. Irmãos, eu estou sendo um pouco prolixo aqui na minha introdução, desejo avançar um pouco mais. Vamos dar mais um passo aqui. Eu gostaria de tocar um pouco hoje sobre a missão transcendente da igreja. Porque aqui nós vamos ver a questão do chamamento da igreja. O Senhor chamou esta igreja. Ele chamou ela quando? Desde a eternidade passada. Então nós vamos ver que ela é eternamente salva, eternamente escolhida, antes da fundação do mundo. Mas o que nós vamos perceber é que esta igreja, ela tem uma vocação transcendente. A vocação da igreja, revelada nesta epístola, está no nível muito alto. Todos nós precisamos ver isso. Ela foi chamada no plano das coisas absolutas e intemporais. Percebe isso? Fora do tempo. Como que esta igreja é vista na glória? Efésios te mostra isso. Só que esta igreja vista na glória, ela também precisa ser vista aqui. Ela precisa ser vista aqui. Não pode haver uma distorção da visão da igreja na glória, da igreja que está aqui na terra. Então, queridos, no capítulo 6, por favor, vem comigo aqui no capítulo 6 da Epístola aos Efésios. Nós vamos ver os poderes das trevas. O versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora, olha essa frase. Por que nós temos que ser revestidos de toda a armadura de Deus? Tem um para. Qual o propósito? O propósito é ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Por que nós temos que tomar toda essa armadura de Deus? Porque nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, atuando nas regiões celestes. Então você vê que Paulo coloca de uma forma absoluta os poderes das trevas que estão dispostos contra nós. Eu e você estamos em um mundo tenebroso, cercado de principados, de potestades, de dominadores deste mundo tenebroso, de hostes espirituais da maldade atuando nas regiões celestes.
Todos os vocábulos gregos que definem essas classes de demônios falam justamente disso. Exorcia, cosmocratos, farmaqueia. São termos que você vai estudando e vai vendo que eles são colocados aqui para descrever as astutas, as ciladas, os poderes, os esquemas que Satanás usa para poder agir contra nós, individualmente e coletivamente. Então Paulo mostra tudo isso. Versículo 13, ele vai descrever esta armadura que ele disse para nós tomá-la. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está vendo? Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura. Revestir, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, esta é a descrição. Existe o poder das trevas, uma força sinistra, maligna, perversa, contra nós. É um sistema de potestade, de dominadores, de hostes, contra nós. Satanás tem todo um esquema contra nós. Ele tem todos os seus poderes voltados contra nós. Você pensa que o alvo de Satanás é o mundo? O mundo não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O foco dele é a igreja do Senhor Jesus. E a sua grande façanha é nos manter à margem daquilo que o Senhor revela para nós aqui em Efésios. Quanto mais ignorante Satanás puder nos manter da nossa realidade ou da nossa vocação real, quanto mais Satanás nos manter distantes do nosso chamamento transcendental, do nosso chamamento celeste, quanto mais Satanás puder nos manter ignorantes quanto ao poder de Deus em nossa vida, mais espaço ele terá ganhado para poder agir entre nós. Irmãos, irmãs, por favor, vamos ao capítulo 4 e o versículo 1. Preste atenção como Paulo inicia este texto. Ele diz assim, rogo-vos. Algumas vezes Paulo usou essa frase. Rogo-vos, pois. E todas as vezes que você encontrar essa frase na Bíblia, meus irmãos e irmãs, preste muita atenção na composição de todos os termos que ele vai colocando isto. Tem algo em vista de cuidado, de zelo. Olha Romanos capítulo 2, ele usa a mesma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai ver no mesmo contexto. Aqui, doutrinariamente, Paulo está fazendo uma divisão nessa carta. O capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo trata da questão da doutrina. Os capítulos 4, 5 e 6, ele vai tratar da questão da prática. Porque a vida cristã ela tem que ter a doutrina e a prática. E aqui ele vai fazer essa divisão. Então, quando ele introduz a questão da prática cristã, ele começa com esse grande chamamento, rogo-vos. No original grego é parakaleo. É um chamado íntimo, é um chamado para perto, é um chamado profundo. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, olha a palavra, andeis, prática, andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamados. Irmãos, irmãs, isto é impressionante, porque a igreja foi concebida, conhecida, escolhida eternamente em Cristo Jesus. Ela não é um produto qualquer, não é o homem que funda a igreja, não é o homem que cria a igreja, o homem não edifica a igreja. O Senhor Jesus, ele é tanto quem edifica a igreja, como ele é o elemento vivo da edificação da igreja. Toda característica da igreja é celeste. Amados,
aqui você vê que a igreja, ela tem essa característica gloriosa de uma vocação celeste. Então, o primeiro ponto que você precisa concluir ao chegar aqui nesse capítulo 4. Primeiro, a igreja foi conhecida, concebida, escolhida eternamente em Cristo Jesus. Segunda coisa que você precisa considerar, que a igreja, ela veio crescendo, amadurecendo, século após século. E agora ela está aqui, vivendo nesta geração. Com qual propósito? Vou repetir esse segundo ponto. Irmãos, quando foi que a igreja passou a existir como organismo vivo? Foi no dia de Pentecoste. Foi nesse dia. Ali combinou-se duas coisas: o espírito de vida e o espírito de poder. O espírito de vida, nós temos no Evangelho de João, o capítulo 20, versículo 19, diz assim: trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito. Ali diz que o Senhor Jesus soprou sobre ele. Ele soprou e disse: recebei o Espírito. Ali o Espírito Santo foi ministrado como Espírito de vida. Em Atos 2 ele foi ministrado como Espírito de poder. Em Atos 2 a igreja passou a existir como organismo vivo. Vida e poder estavam ali na igreja do Senhor Jesus. Atos 1:8, o Senhor Jesus disse assim para eles, antes desse acontecimento: e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você estudar os 16 capítulos de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver essa profecia do Senhor se cumprir na vida da igreja. Eles começaram ali, Jerusalém, Judeia, e depois você vai ver eles chegando na Europa. No capítulo 16 de Atos, vão chegar em Filipos. Depois, quando você chegar no capítulo 19 e 20, vocês vão ver eles chegando em Éfeso. E quando eles chegam em Éfeso, durante um período de 3 anos que Paulo esteve ali, eles evangelizaram toda a Ásia. O evangelho chegou até os confins da terra. Porque depois você vai ver Paulo falando até mesmo do Ilírico, até da Espanha. E ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Irmãos, a igreja passou a existir a partir daqui como um organismo vivo. A igreja nunca foi uma organização, mas um organismo vivo. E século após século, mesmo nos séculos da Idade das Trevas, ou aquele período que compôs aquilo que a história da igreja chama a Idade das Trevas, que vai do ano 500 até a Reforma. Em 1517, em outubro de 1517, quando Martinho Lutero vai até a Catedral de Wittenberg e fixa aquelas 95 teses, ele começa o período da Reforma. Quando você olha para todos esses séculos, e você vai acompanhando a história da igreja, por mais que você julgue que em determinado momento da história da igreja parece que ela deixou de existir, isso não é verdade. Você tem que estudar a história a fundo e você vai descobrir que o Senhor sempre manteve a sua igreja. Ele sempre manteve pessoas ligadas ao seu trono. Ele sempre teve o seu testemunho aqui nessa terra. Então, irmãos, irmãs, quando a gente olha tudo isso, da posição que nós estamos, o que eu e você temos que entender é que durante os séculos, o Senhor veio amadurecendo a sua igreja. E nós somos uma geração privilegiada. Você sabe por quê? Primeiro, nós podemos olhar toda essa história da igreja. E segundo, nós podemos agora separar tanto livros como textos que apontam de forma específica para o nosso chamamento celeste, para o nosso chamamento transcendental, chamamento de glória. Porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele está vindo por causa da sua igreja, Ele está vindo para ela. Ela é o seu corpo, é a plenitude daquele que enche, que completa todas as coisas.
Quando Deus criou o homem, Ele estava pensando no seu filho. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Ele estava pensando em Cristo e na igreja. Ele não estava fazendo uma observação, Ele estava fazendo uma afirmação. Não é bom, porque Cristo sozinho, do ponto de vista do propósito eterno de Deus, não completa Deus. Não é completo, não é pleno. Cristo só é pleno, essa expressão Cristo, ela tem uma conotação teológica profunda, porque Colossenses 2, Paulo fala do mistério de Deus. Efésios 3, ele fala do mistério de Cristo. Estes dois mistérios são partes de um mesmo mistério. Um mistério é Cristo, o outro mistério é a igreja. O mistério de Cristo é a igreja. E esse mistério, que é a igreja, que compõe Cristo, o mistério de Deus em Colossenses é o próprio Cristo. Este mistério de Cristo, que é esta igreja, compõe toda esta ordem de Deus para manter um dia todas as coisas debaixo da autoridade do governo de Cristo Jesus. O capítulo 6 que nós vimos de Efésios nos mostra o governo das trevas, toda a organização satânica que se encontra disposta contra Deus e o seu reino. Mas Deus, Ele vai cumprir o seu propósito, independente de toda esta organização satânica, independente até mesmo da igreja ser o que ela está sendo hoje. O que cremos é que Deus, Ele vai e Ele está movendo sobre o seu povo, chamando e reivindicando essa igreja que tem se amadurecido, essa igreja que está amadurecendo, essa igreja que ela se posicionará como os filhos maduros, e esta igreja, ela vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, irmãos, irmãs, nós temos que ver isto, esses dois pontos. Primeiro, a igreja foi concebida, escolhida antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Segundo, ao longo dos séculos, a igreja tem passado por um processo de amadurecimento. E por último, a missão da igreja é destronar Satanás, é expulsar Satanás e ocupar o lugar de autoridade, de governo de Deus aqui nessa terra. Como que Deus vai fazer isso? Quando nós estudamos os selos, e ainda não entramos nas trombetas, nós já podemos ver como Deus vai fazer. Sabe como que Deus vai fazer para destronizar Satanás? A Bíblia diz que Ele vai julgar as nações, mas Ele também vai julgar a sua igreja. Ele vai julgar as nações. Grandes e terríveis catástrofes irão acontecer neste mundo. Irmãos, nós fazemos parte de uma geração que não se assombra com nada. Nesses 9 meses, vamos entrar agora amanhã, no mês de outubro, você já pode calcular, avaliar, listar todas as grandes tragédias que estão acontecendo no mundo, já aconteceram. Há poucos dias o Jornal Popular, aqui de Goiânia, estava assim na capa, falando sobre essa epidemia da rotavírus. Estava assim que os casos de rotavírus em Goiânia já tinham aumentado em 530%. Primeira página do Popular. Mas ninguém fica impressionado com essas epidemias, com as grandes catástrofes, com os grandes desastres naturais. Parece que ninguém fica abalado. As pessoas, elas perderam a sensibilidade para as coisas naturais. E o pior, para as coisas espirituais também. Meus irmãos e irmãs, eu acredito isto, a própria força das trevas que tem atuado em todos os espaços da sociedade e também nas emoções das pessoas. E o pior não é o que nós vemos no mundo natural, mas é o que nós vemos no mundo espiritual. Mas Deus, Ele vai julgar essa terra, Ele vai julgar estas nações. E a única coisa que nós podemos fazer neste exato momento é voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Ter os nossos olhos, o nosso coração tomado pela palavra, para que nossas emoções não sofram um efeito de calosidade, de forma que sejamos insensíveis
àquilo que está acontecendo. O Senhor deseja falar a nós, deseja nos chamar, deseja abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, tocar o nosso coração, para que nós nos posicionemos. Então, irmãos, irmãs, há algo que o Senhor deseja mostrar para nós, que a nossa conduta e a nossa vocação tem que ter uma coerência. Eu creio que é aqui que jaz a crise de todos nós. É justamente nesse ponto que nós encontramos grande dificuldade. Porque quando olhamos para nós, nos sentimos tão incapazes, tão indignos, nos sentimos tão pequenos. Pensar num chamamento tão grande, tão glorioso, tão tremendo como esse. Irmãos, vocês podem ver lá na história da igreja, como a igreja de Atos foi uma igreja usada pelo Senhor. Imagine o quanto do poder de Deus estava presente na vida cotidiana daqueles irmãos. Veja quantas coisas grandiosas aconteciam entre eles. Veja o quanto de Deus foi dispensado àquela igreja. A palavra crescia, a palavra prevalecia poderosamente. Você vê quantas coisas de Deus havia naqueles irmãos e por meio deles. Será que não vai acontecer nada conosco? Será que a única coisa que nós temos sobre o poder de Deus é a lembrança do passado? Será que nós vamos ficar aqui de reunião em reunião, apenas relembrando o que Deus fez, como se nós servíssemos a um Deus era e não a um grande Deus eu sou? Irmãos, nós precisamos agir com fé. Nós temos que crer, a despeito de quem somos, apesar de nós, apesar de sermos tão pequenos, tão incapazes, nós temos que crer que o nosso grandioso Pai Celeste, pelo poder do seu Espírito Santo, Ele vai fazer algo tremendo em nossas vidas. Precisamos orar com fé, precisamos orar por essa igreja, precisamos orar uns pelos outros, precisamos. Eu sei que ainda não estamos prontos, sei que ainda não estamos preparados, mas que esta mensagem, ela venha inquietar o nosso coração, venha inquietar a nossa vida. Irmãos, nós não podemos cair no comodismo, não podemos viver um evangelho conformados. Você não pode ficar simplesmente conformado com a situação. Peça para Deus te inquietar. Se você se sente acomodado, se você se sente uma pessoa completamente indiferente às perspectivas de Deus, peça para o Senhor: impacte o meu coração, vem impactar a minha vida, me inquiete, tire o meu sono, me desperte às madrugadas, me chame, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, me chame, eu quero te ouvir, quero seguir teus passos, eu quero pregar o teu evangelho, quero fazer parte desta igreja viva. Entende? Nós não podemos cair no comodismo, não podemos permitir que a frieza comece a aproximar de nós lentamente, nos envolvendo, como um redemoinho suave, e assim nós vamos adormecendo, e quando você perceber, você está completamente tomado de um profundo sono espiritual. Irmãos, você vai ver que a vocação da igreja nessa carta é extremamente grande. A conduta aqui nessa carta se processa num alto nível, mas também você vai ver que o combate é amargo, é duro, o inimigo é terrível, o inimigo é classificado de uma forma muito perversa: potestades, principados, dominadores e hostes. Tudo isto se encontra hoje dispostos contra nós. Todas essas descrições de Paulo aqui, para cada uma dessas classificações demoníacas existentes hoje, estão todas elas contra nós. Irmãos, irmãs, mas será que o que está acontecendo agora conosco, o que tem acontecido com nós, com cada um de nós, e também a nós como igreja, já não é reflexo deste poder das trevas que tem ganhado um terreno onde Cristo não tem ocupado em nossas vidas? Eu volto a dizer uma coisa, irmãos: não importa o quanto você estuda, lê a palavra de Deus, quanto você conhece dela, quanto você procura de reter de conhecimento, quantos livros você tem, quanto tempo você gasta com a oração, com o jejum, não importa, não importa, se o que nós estamos ganhando em tudo isso
não tem servido para acrescentar de Cristo na vida do corpo, se isso não tem provocado algo na igreja do Senhor Jesus. Irmãos, quando volto no ponto que eu estava colocando para vocês, quando nós olhamos, este autoexame, ele pode ter uma conotação errada, uma motivação errada. Paulo diz que em mim, ele diz assim, em mim não habita bem algum. Jeremias disse, enganoso é o coração do homem. No capítulo 4 diz, meu coração, meu coração. Então quando olhamos para nós, o que nós encontramos? Encontramos isto. Encontramos um coração coberto de uma calosidade, ou mesmo petrificado, ou mesmo corrompido, seja lá a descrição que você dê para esse velho coração. Mas o Senhor, Ele deseja entrar dentro desse coração, mesmo naquelas comportas mais secretas, mais escuras, mesmo naquelas portas que você não deixa ninguém entrar, Ele quer entrar e só Ele pode entrar, porque Ele é cheio de misericórdia, graça e amor. Ele te ama como ninguém te ama. Ele deseja expor tudo isso diante da luz da sua graça e ganhar nossa vida e nos encher do seu Espírito e nos dar um novo coração. Irmãos, Ele deseja fazer essa obra em mim e em você. Então, quando nós olhamos para toda esta visão de glória do chamado da igreja, quando olhamos para essa grande responsabilidade da igreja, diante deste propósito supremo de Deus, quando olhamos também para todas as forças das trevas que estão dispostas contra nós, e nos vemos, a única coisa que eu creio que eu posso dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E isto, irmãos, pode nos minimizar, pode nos manter num cativeiro, numa prisão psicológica, espiritual, onde você nunca consegue sair, onde você nunca consegue se tornar um cristão incrível, onde você nunca consegue experimentar ou ver de maneira clara o que Deus vai fazer com você. Você não consegue ver, por isso você não consegue nem crer. Mas esse ver aqui, ele é um ver pela fé. Aquilo que Paulo disse aos Coríntios, nós andamos, não é por vista, é por fé. É a fé que me leva a ver, não é o ver que me leva à fé. Uma menininha disse para o pai, papai, o que é fé? O pai dela era um pastor, ministro do Evangelho. Ele disse assim para ela, minha filha, depois o papai te ensina o que é fé. Aí ela deu uma volta, disse, papai, já está na hora de saber o que é fé? Disse, não, minha filha, mais tarde o papai diz para você o que é fé. Aí ela deu uma volta, andou, brincou. Papai, o que é fé? O senhor vai me dizer agora? Disse, não, minha filha, mais tarde o papai promete para você que ele vai dizer para você o que é fé. Foi ficando de noite, escuro, aí ela saiu procurando o pai dela, papai, iam no lugar, papai. Aí ela ouviu uma voz que dizia assim, minha filha, eu estou aqui. E ela foi descendo a escada. Papai, onde você está? Aqui embaixo. Aí ele estava no porão, ela desceu no porão. Papai, você está aí? Estou. Mas está tudo escuro, mas eu estou aqui. Aí ela chegou no porão e olhou para dentro. Disse, papai, você está aí dentro? E disse, eu estou aqui. Mas eu não estou te vendo, mas eu estou aqui. Vem aqui que o papai vai te ensinar o que é fé. Ele disse, papai, mas você tirou a escada. Ele disse, sim, mas pula. Mas papai, eu não estou te vendo, mas eu estou te vendo. Então eu vou pular. Aí ele disse, pode pular. E quando ele pulou, ele agarrou ela e disse, minha filha, isso é que é fé. É você estar nas mãos invisíveis de Deus. E crer que Ele te sustenta. Meus irmãos e irmãs, é isso que nós temos que ver. O Senhor quer que você olhe pela fé aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Por isso que a Bíblia diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Irmãos, qual é a perspectiva que você